Shalom, shalom, povo do Senhor. Uma palavra do coração de Deus para compartilhar nesta hora, que está lá em Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 1. O verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A nossa condição antes do novo nascimento era uma condição de morte espiritual. E o texto sagrado diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas desobediências, em nossas transgressões. Mas Cristo, Ele nos deu vida. Essa é a diferença básica daquele que crê em Jesus e daquele que não crê em Jesus. Daquele que vive em plena e íntima comunhão com Jesus e daquele que não vive em comunhão com Jesus. A diferença está nesta palavra, vida. Quem crê no Filho de Deus tem vida e vida eterna. Quem não crê no Filho de Deus não desfruta dessa vida eterna, dessa qualidade de vida que só Deus pode dar por meio de Cristo Jesus. Então o texto diz que nós todos estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O verso 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que significa? Nós estávamos outrora nos delitos e pecados, vivendo no curso desse mundo, sendo conduzidos pela enxurrada, pela avalanche deste mundo, de todas estas coisas malignas e mundanas que o mundo oferece. E o texto diz: segundo o príncipe da potestade do ar, esse príncipe da potestade do ar, esse principado espiritual que atua na esfera celeste, como diz a Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 6, E aí ele diz: o espírito que agora atua, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência tem essa regência desse espírito maligno da potestade do ar, que também nos regia antes de sermos salvos em Jesus Cristo. E ele diz: nos quais também nós andávamos outrora. Então nós todos andávamos nesse curso deste mundo, nessa avalanche de coisas malignas, sendo regidos por esse espírito que atua nos filhos da desobediência, nos quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, essa era a nossa condição espiritual, espiritualmente mortos, espiritualmente levados por uma avalanche, por uma enxurrada de coisas malignas, pecaminosas, que Paulo chama o curso deste mundo, essa avalanche de coisas assim, de coisas malignas e pecaminosas. Estávamos debaixo desse espírito de desobediência, o príncipe da potestade do ar. Estávamos seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Carne aqui não é uma referência ao corpo, mas uma referência à velha vida que nós tínhamos antes da nossa regeneração em Cristo. Aí ele vai dizendo no verso 4 sobre a misericórdia de Deus. No verso 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, essa era a nossa condição, mas nós experimentamos a intervenção misericordiosa de Deus. Deus, sendo rico em misericórdia, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com o qual Ele nos amou, quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida,
né? Ele nos encheu da vida de Cristo. E foi Deus que fez isso. Isso é algo sobrenatural. Por isso que o texto fala assim: pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. E aí no verso 6 diz assim: juntamente com ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Então, nós saímos da condição e da posição de espiritualmente mortos para ressuscitados em Cristo Jesus. A ideia aqui é que é mesmo como Deus ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, pelo poder de Cristo, pelo poder da ressurreição de Cristo, Ele também nos ressuscitou espiritualmente. E mais, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma posição de honra. Todo crente em Jesus está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está sentado em uma posição de autoridade, em uma posição de honra. Olha que coisa extraordinária. E aí no verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que Deus fez em nossas vidas, esse show de graça, esse show de misericórdia, né? O que Deus fez, Ele fez também com o propósito de mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ou seja, por toda a eternidade, a riqueza da graça de Jesus, da graça de Deus será ecoada, proclamada por toda a eternidade, por todos os seres que estarão vivendo pela eternidade, não só os seres humanos, mas os seres também angelicais que viverão por toda a eternidade. Essa graça do Senhor será proclamada, anunciada, revelada, mostrada, né, por toda a eternidade. Essa graça que Ele nos mostrou, que Ele nos revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor, de nos pegar da condição de mortos espirituais e nos dar vida, e além disso nos dá uma posição de honra, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aí ele diz isso, né? Ele vai revelar, mostrar, proclamar essa graça por toda a eternidade, nos séculos vindouros, através de nós. E aí no versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente. A salvação é, sem sombra de dúvidas, um presente de Deus. Por isso que o texto diz: pela graça sois salvos. Não é por nossos méritos, não é por nossas obras, não é por nossa suposta bondade ou santidade. É pela graça, por esse favor imerecido. Nós não merecemos em nós mesmos, nós não somos dignos em nós mesmos, mas Ele, com seu grande amor, com sua graça indizível, maravilhosa, extraordinária, nos alcançou. E, claro, o meio que nós acessamos essa graça é a fé, né? Mediante a fé. O que é fé? Fé é crer, é confiar em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós acessamos essa graça e esse favor merecido por meio da fé. E aí ele diz: não vem de vós, não é algo que você produz, não é algo que você conquista por um esforço humano, nem por boa vontade. O texto diz: é dom de Deus, é um presente de Deus. Quando você recebe um presente de alguém, o que você faz? Você recebe aquele presente e agradece. Então a salvação é um presente de Deus para você. Você não faz por merecer, você simplesmente recebe esse presente conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Você agradece, você recebe esse presente. No verso 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem das obras, não vem dos seus méritos, porque se fosse assim, nós poderíamos nos gloriar, nós poderíamos nos exaltar, dizer: bom, Deus me salvou porque eu sou uma pessoa boa, Deus me salvou porque eu sou uma pessoa caridosa, Deus me salvou porque eu faço isso e aquilo de bom. Então nós poderíamos nos gloriar se fizéssemos alguma coisa que nos tornasse merecedores da salvação. Mas Paulo diz aqui claramente: não é de obras, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. Ninguém tem o direito de se exaltar por ter sido salvo. A salvação é algo da graça de Deus, do favor de Deus. E aí ele diz no verso 10, para fechar: pois somos feituras dele,
palavra feitura aqui tem a ideia de uma obra-prima feita pelas mãos de Deus, um poema construído pelas mãos desse autor sublime, né? Somos esse poema de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse criados em Cristo Jesus somos nós como novas pessoas, né? A nova criação de Deus, como novas criaturas, como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse criados em Cristo Jesus é justamente esse novo homem, essa nova mulher que nós somos hoje em Cristo. Então, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Aí tem algo interessante aqui. Embora nós não somos salvos pelas obras, o texto diz que nós somos criados em Cristo, ou seja, somos salvos para as boas obras, ou seja, o propósito de Deus nos salvar não é simplesmente a salvação pela salvação em si, não somente isso, mas que nós fomos salvos para as boas obras, para que nós pudéssemos praticar as boas obras que nos são ensinadas por Cristo Jesus em sua palavra. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque já recebemos essa nova natureza, porque já recebemos esse DNA de Cristo em nós, e esse DNA de Cristo em nós é que nos habilita, nos possibilita praticar as boas obras, não é? E essas boas obras foram preparadas para que nós andássemos nela. E aí a Bíblia nos fala, Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 5, que nós, ao praticarmos as boas obras, os homens veem essas boas obras que nós praticamos em Cristo Jesus e glorificam ao Pai Celestial. Amém? Então que nós possamos render graças ao Senhor por termos sido alcançados pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós que estávamos mortos, agora em Cristo Jesus, nós temos vida. Nós que não éramos nada, absolutamente nada, estamos em uma posição de honra em Cristo Jesus, assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo isso feito não porque somos merecedores ou dignos em nós mesmos, mas simplesmente pela graça maravilhosa de Deus. Que possamos render graças a Deus por isso, render louvores a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças por essa misericórdia e graça maravilhosa que nos alcançou, nos deu vida espiritual, fez de nós pessoas novas em Cristo Jesus. Oro por aqueles que ainda não conheceram esse amor e essa graça, para que teu Espírito Santo revele Cristo Jesus aos seus corações e que tua graça os alcance, para que eles experimentem o milagre da salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos para a tua glória. Amém. Deus te abençoe. Shalom, shalom.